No universo de Bleach, os 5 potenciais de guerra são Shinigamis muito poderosos, que foram escolhidos pelo próprio Rei Quincy e o Rabaha, por terem o potencial de serem extremamente problemáticos e também por terem alguma característica imprevisível. De forma geral, somente a existência desses 5 gera um problema gigantesco para os Quincy's, e já cada um dos 5 são uma incógnita e podem mudar o rumo das coisas rapidamente. E já os 5 potenciais de guerra foram apresentados no capítulo 662 pelo Quincy, Asking Nak Levar, e hoje vamos conhecer mais a fundo sobre cada um dos 5 potenciais de guerra de Bleach e também ranquear cada um deles do mais fraco para o mais forte. Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Vamos dar início com o nosso quinto lugar e temos o Kisuke Urahara. E já Urahara pode ser facilmente dito como um dos personagens mais inteligentes que existem em Bleach. E ele é o ex-capitão da 12ª Divisão da Soul Society e fundador original do Instituto de Pesquisa Shinigami. E já o grande motivo que levou Urahara a ser considerado um potencial de guerra é a sua imprevisibilidade. Segundo o próprio Rei Quincy, são motivos desconhecidos. E ele não teme diretamente o poder de Urahara, mas sim o que está passando dentro de sua mente e o porquê dele ser tão inteligente. Segundo Quincy, Asking Nak Levar, não importa quantos planos o oponente tenha, ele sempre pensará em alguma contramedida. Sua inteligência incrível simplesmente não tem limites. Diante de uma situação complicada, ele sempre imagina pelo menos 1000 cenários diferentes do que pode vir a acontecer, para evitar ao máximo ser pego desprevenido, tudo para proteger a si mesmo e aqueles que são mais importantes para ele. Sua banca é um dos grandes trunfos da guerra, chamada de Kanonbiraki Benihime Aratami. Ele consegue a materialização de uma marionete, que é uma grande mulher que é a própria Benihime, e era capaz de reestruturar tudo aquilo que ela toca com as suas linhas, ou seja, ela pode agir de diversas formas. E já com seu poder, Urahara pode reestruturar tudo para ataque quanto para a defesa, como fez com seus olhos que tinham sido afetados e praticamente destruídos, e ela abre e recostura, deixando cicatrizes no raio onde sua habilidade foi usada e curando de forma instantânea. Vale lembrar que tudo dentro do raio de sua habilidade tem os seus poderes reduzidos também. E ele foi um dos grandes responsáveis pela derrota de um dos Quincy's mais fortes de todos, que é o Asking Nak Levar. Nosso quarto lugar pertence ao Zaraki Kenpachi. E já o Zaraki Kenpachi é completamente fissurado em boas lutas, principalmente se essas lutas forem contra oponentes mais fortes do que ele. E já como dito pelo próprio, isso ajuda ele sempre ficar mais e mais forte. E ele é o atual capitão da 11ª Divisão da Gotei 13, sendo também um dos Shinigamis que mais obteve evolução durante a história de Bleach. Zaraki Kenpachi foi considerado um potencial de guerra especial devido à sua imensa força de combate. E já o Zaraki é o 11º Kenpachi, título reservado ao Shinigami mais forte da Gotei 13, e é conquistado ao matar o atual Kenpachi. E uma curiosidade é que ele conseguiu todos esses feitos sem mesmo ter o poder de sua Shikai ou a sua Bankai, tudo apenas com força bruta, instintos de batalha e o seu Reiatsu, que é colossalmente gigante e brutal. E já em combate, o Zaraki é simplesmente inigualável. Proeficiente em sua própria marca de esgrima, ele pode adaptar aos seus padrões de ataque com facilidade, e a sua capacidade de resistir a ataques de seus oponentes, enquanto mantém a sua postura ofensiva, permite que ele ataque em situações em que outros optam por defender. E ele é tão forte que a Central 46 o proíbe de aprender Zanjutsu e também estudar a esgrima adequada sob o comando de Yamamoto, pois teme que o Zaraki polido de suas habilidades possa se tornar um perigo para a própria Soul Society, sendo desonesto. E já sua Bankai, com toda certeza, foi uma das mais esperadas pelos fãs de Bleach, e ela não possui nenhum nome oficial, mas foi apelidada pelos fãs de modo Berserker, e é com toda certeza uma das mais fortes bancais que existem. Dentro da guerra, o Zaraki Kenpachi foi de extrema valia para os Shinigamis, e ele derrotou 3 Queens poderosos já no início da guerra. Foi capaz de negar e vencer o Stenritter Grammy, que possui o poder de fazer a sua imaginação se tornar realidade, e não satisfeito, ele ainda foi capaz de surrar o Geras de Valkyria, aquele que possui o poder do milagre, sendo dito como o próprio coração do Rei das Almas. Nem mesmo o milagre foi capaz de salvá-lo de Zaraki Kenpachi e sua força bruta gigantesca. Nosso terceiro lugar pertence ao Ichibei Ryosubi.
aquele que foi o líder geral da Guarda Real do Rei das Almas, a famosa Divisão Zero, formada apenas pelos Shinigamis mais absolutos que já passaram pela Soul Society. Ichibei muitas vezes é chamado pelo título de aquele que revela a verdadeira identidade, e o motivo desse título é porque foi ele que deu nome e poder a todas as Zanpakutou, Shikais e Bankais que existem, além de literalmente conhecer tudo e absolutamente tudo que existe dentro da Soul Society. E já o Ichibei Ryusubi foi selecionado com o potencial de guerra devido à sua imensa sabedoria. Vivo desde o início da criação da Soul Society, dentre ele reside todas as histórias e segredos. E esse nível de conhecimento concede a Ichibei uma visão imensa, permitindo-lhe criar estratégias e agir a partir da melhor forma possível, tendo mais informações do que seus oponentes. E já o famoso Monge da Percepção tem a Ichimonji como a sua Zanpakutou, e ela se diferencia das demais Zanpakutous por não ser uma lâmina, mas sim um pincel que não é capaz de cortar a carne, mas sim cortar o nome de seu alvo. Como, por exemplo, ao cortar o braço do Rei Quincy, ele conseguiu reduzir as capacidades físicas desse braço pela metade, cortando seu nome para agora se chamar somente Bra. E já a Sushikai é completamente imoral. Seu comando de liberação é o Blacking, e após a sua liberação, a porção do pincel assume a forma de uma lâmina de tamanho mediano. E aqui sempre que Ichibei balança a Ichimonji, sua lâmina libera uma tinta preta, e absolutamente tudo que a tinta cobre perde seu nome na hora, diferente da Zanpakutou que apenas corta o nome. E ao perder o seu nome, seu alvo também perde suas características, ou seja, perde o seu poder. E a sua Bankai é usada para completar as técnicas de sua Shikai. Tudo aquilo que foi pintado de preto pela tinta de sua Shikai irá perder completamente seu nome. Com isso na sua Bankai, o Ichibei usa uma tinta branca, e essa nova tinta é usada para renomear tudo aquilo que teve seu nome borrado de preto. E já o novo nome irá definir o nível de poder e tudo mais daquilo que estiver relacionado ao nome. Por exemplo, o Rabar foi pintado de preto e renomeado de formiga pela tinta branca, e assim ele passou a ter o mesmo nível de uma formiga, ganhando todas as propriedades de uma formiga, ou seja, ficando extremamente frágil e fácil de ser derrotado. Infelizmente, essa puta sabedoria desbalanceada contribuiu para a ruína de Ichibei. Seu mandato eterno como protetor da Soul Society significa que Ichibei viu a derrota original dos Queens há 1000 anos atrás, que foi um resultado que o levou a acreditar com excesso de confiança que a história se repetiria agora, e o Ichibei não conseguiu explicar a capacidade de evolução de Urabahan, e como resultado sofreu uma perda esmagadora nas mãos do The Almighty, longe de corresponder a seu potencial estimado. Porém, somente ao ter seu nome inteiro chamado pelo Ichigo, ele é capaz de retornar à vida, sendo o único Shinigami que possui capacidade de retornar à vida, apenas tendo seu nome total chamado. Nosso segundo lugar pertence ao Sousuke Aizen. E já o Aizen é o ex-capitão da 5ª divisão da Gotei 13 e foi o responsável por enganar tudo e todos para conseguir os seus planos reais. E é dito que o Aizen se tornou um mestre máximo em todos os principais estilos de lutas usados pelos Shinigamis, que são o Shunpou, Kidou, Hadou e etc. Bem como é considerado pela maioria esmagadora dos fãs como o melhor e maior vilão de Bleach. E já o Aizen foi considerado um potencial de guerra pela sua imensa pressão espiritual, ou seja, o seu Reiatsu simplesmente incomparável. E é dito que o Aizen já possuía um Reiatsu extremamente alto antes mesmo de se fundir com Hogyoku, tendo pelo menos 2 vezes mais Reiatsu que um capitão Shinigami em sua forma básica, e tendo aumentado isso milhares de vezes após a sua fusão. Sem contar que, como afirmado pelo próprio Urahara, que é o criador do Hogyoku, o Aizen, além de ter conseguido a imortalidade completa, vai estar também uma infinita evolução uma vez que o Hogyoku o aceitou. Então, mesmo estando selado seu poder, continuará a crescer para sempre. Não é à toa que o Aizen foi convidado pessoalmente pelo próprio Rabar para lutar ao lado dos Quincy's. E já sua Zanpakutou se chama Kyoga Suigetsu, e usando a sua Shikai, o Aizen tem o poder de ilusão perfeita, onde ele tem a habilidade de iludir os 5 sentidos de seu inimigo, fazendo seus alvos confundirem absolutamente tudo, sendo essa apenas a base de sua técnica. Infelizmente, a Bankai do Aizen é totalmente desconhecida, tanto seu nome quanto o formato e suas técnicas. E o Aizen desempenhou um papel fundamental no confronto final contra o Urabaha. Sua hipnose completa foi essencial para o final da guerra. どうした?使える鍵はまだ2本あるんだ。
Para finalizarmos, temos o Ichigo Kurosaki em primeiro lugar. Sendo um grande protagonista de Bleach na Guerra dos Mil Anos, o Ichigo teve um papel fundamental para os Shinigamis. E já a grande característica que levou Yhwach a designar o Ichigo com o potencial de guerra foi chamado de poder adormecido. E já o potencial de Ichigo sozinho garante uma grande ajuda aos Shinigamis, potencial que refere-se não apenas às habilidades latentes do Ichigo, mas também à sua taxa de crescimento absurda, como por exemplo quando ele alcançou a sua Bankai em apenas 2 dias e meio, que é um feito que requer pelo menos 10 anos de treino rígido para outros Shinigamis. E essas qualidades fazem de Ichigo um coringa para Soul Society aos olhos dos Quincy's, pois de maneira repetida ele prova sua capacidade de estar à altura dos mais fortes e desafiar todas as probabilidades. E o Ichigo desempenha um papel fundamental na guerra. Ele salva Uzara Kenpachi de um grupo de Stenhitters que o emboscou, preservando assim um dos maiores trunfos dos Shinigamis, e o mais importante, sua luta final contra Yhwach. Sua Bankai se chama Tenza Zangetsu e tem consigo a habilidade de compactar todo o Reiatsu, de liberação em uma versão menor da espada, causando aumento de todas as habilidades físicas e melhoramento de técnicas da sua espada. E como já dito, sua principal característica e que fazia ele ser um potencial se chama poder adormecido, e isso faz referência à harmonia que Ichigo possui em seus poderes. O Ichigo, rapaziada, é um caso extremamente raro na história, pois é dito que ele simplesmente é um híbrido de todas as raças que existem em Bleach, sendo um Shinigami, um Hollow, um Fullbringers e um Quincy também, tendo todos esses poderes adormecidos em si, que é algo que é extremamente único, e já que é dito que o único que possui tal característica na história de Bleach era o próprio poderoso Rei das Almas. E é isso aí, rapaziada, terminamos mais um vídeo. Obrigado por ficar até aqui, o seu like ajuda demais, seu compartilhamento também, conto com a ajuda de todos vocês, e é isso, muito obrigado, vocês são brabos e valeu!